Fala pessoal, depois de um tempo sumido aqui no canal, eu quero gravar uma série agora de vídeos mostrando como usar e configurar cada detalhe da IDE da JetBrains chamada WebStorm. Essa é uma IDE paga que você consegue utilizar para manipular todo o ecossistema JavaScript de frameworks, tanto front-end quanto back-end, Node. E nessa série de vídeos eu vou abordar cada aspecto de configuração, ferramenta, Git, todos os recursos que a IDE oferece. Aqui é o site da JetBrains, onde você pode adquirir a ferramenta, pode fazer um download, tem a opção de teste gratuito, tem a versão EAP, que eles chamam, que é uma versão de testes. Você não pagaria para usar essa versão, mas ela tem bugs porque eles testam as novas features nela para receber reportes, para enfim lançar a versão estável. A forma ideal de você instalar qualquer IDE da JetBrains é instalando essa ferramenta Toolbox. Você pode instalar a ferramenta em qualquer sistema operacional, Mac, Linux, Windows. Aqui eu estou utilizando o Mac, mas o aspecto vai se manter o mesmo. Aqui você pode instalar e desinstalar, mudar a versão, configurar atalhos para executar e sempre ver aqui quando tiver alguma atualização. Aqui são as opções disponíveis que eu posso instalar, por exemplo, o Fleet. E eu quero mostrar aqui agora, nesse primeiro vídeo da série, como a gente começar a configurar a IDE. E a melhor forma é através dos plugins, porque eles vão refletir depois nas configurações gerais do editor e a gente pode, no segundo vídeo, dar início à configuração. Mas primeiro, vamos ver os plugins. Aqui eu tenho um projeto aberto, um boilerplate público, que está nos projetos do meu GitHub. E só lembrando que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto de 25% para você poder adquirir qualquer software ou conjunto completo de ideias da JetBrains com esse desconto. Aqui, para você poder acessar as configurações e ver a parte de plugins, você pode usar o atalho ou ir direto nas opções. Aqui ele já vai mostrar qual é o atalho. Como está no Mac, é o command vírgula. Se tiver no Windows, provavelmente vai ser o Ctrl vírgula ou outro similar. Vou clicar aqui em Settings. Aqui já tem a opção de plugins. Aqui nas configurações é fácil achar qualquer coisa que estiver procurando, que eu posso simplesmente digitar aqui na busca. Então, se digitasse aqui, já ia aparecer rapidamente. Aqui eu tenho duas opções. Eu tenho o Marketplace, que é onde eu posso buscar extensões. Posso digitar aqui por qualquer extensão que eu precisar. E aqui do lado direito são as opções que eu tenho instaladas. Eu vou passar algumas recomendações de extensões que eu uso, outras que eu acho que é vantajoso deixar desabilitado na maioria das vezes. Tem essa extensão aqui do Biome, que é muito útil. É uma ferramenta que se propõe a substituir todo o ecossistema do ESLint e do Pitry. Então você pode instalar ela para poder ter acesso a esses recursos integrados com a biblioteca que você instala no projeto. Eu tenho esse plugin que eu instalei aqui também, que é para o Conventional Commit. Eu vou mostrar ele aqui rapidamente. Quando você for fazer qualquer commit, você pode seguir a convenção do Conventional Commits. Então a gente tem um prefixo que a gente pode pegar aqui da lista que o plugin oferece. Vou pegar, por exemplo, o prefixo de teste. E aí ele já tem um histórico de outros commits que eu já fiz e facilita bastante a hora de fazer algum commit aqui pela interface gráfica. Ele tem também esse ícone que fica disponível aqui. Você pode configurar templates, pode configurar algumas outras opções para esse plugin. É muito útil para quem trabalha com versionamento semântico manter esse padrão de commits. Vamos agora voltar aqui às opções. Aqui de plugins eu tenho esse Env File Support, que é muito útil para poder melhorar aqui o uso, IntelliSense, route syntax, essas coisas, para esses arquivos .env, onde a gente vai manipular a variável de ambiente. Tenho também esse plugin aqui para ajudar a adicionar rapidamente, com um clique no botão direito do mouse. Aqui você já consegue adicionar na opção de Git Ignore. Por exemplo, aqui, se eu quisesse adicionar qualquer arquivo, basta clicar com o botão direito, vir aqui nas opções, ele tem essa opção aqui, ó, Read Ignore Files. Você já pode adicionar lá para aquela lista para não comitar esse arquivo. Voltando, tem alguns plugins que já vêm na própria IDE, plugin, por exemplo, de suporte para o Astro, que é um framework JavaScript. Tem integração e suporte também com o plugin do GitHub Copilot. Então, dá para ver que tem ele aqui instalado. Tem esse Git Toolbox, que ele é o equivalente, se eu não me engano, ao Git Blame, que se usa no VS Code. Então, ele vai mostrar todas as informações de commit. Quando você abrir um arquivo, vou pegar um arquivo aqui qualquer em páginas, e aí ele mostra aqui quem foi que fez o commit, a data, o horário, a mensagem de commit.
E esse template mostrado aqui pode ser facilmente personalizado lá nas configurações. Então, se eu pesquisar aqui por Git Toolbox, ele vai ter todas as configurações. Inclusive, eu posso colocar para mostrar aquelas informações de commit que aparecem line, posso colocar para aparecer nessa barra de status aqui embaixo. Posso escolher a formatação de data, entre outras características aqui. Dá para deixar bem completas as informações. Voltando para a parte de plugins, eu tenho mais algumas opções aqui. Eu tenho essa opção aqui da IDE, que acaba dando suporte a outros plugins também, essa é JavaFX. Tenho o novo plugin da JetBrains, esse aí Assistant, que ele promete uma integração muito grande. Então, ele tem algumas coisas que o Copilot não tem, por exemplo, ele tem um autocomplete com um realce de sintaxe. Então você vai parecer que está digitando o código e o código que mostra como sugestão não fica só aquele texto branco aparecendo um comentário. Aqui eu tenho esse outro plugin também, que é esse KPromote X. Ele funciona para mostrar ações repetitivas que poderiam ser executadas de forma mais simples com atalhos. Então, por exemplo, tudo que eu faço aqui na IDE, eu poderia fazer com atalhos e ele registra para mostrar para a gente, inclusive as estatísticas de uso. Quantas vezes você está usando aquela opção, poderia ser acessada mais rápido através de um atalho. Então, por exemplo, esse gestor de arquivo aqui, ele pode ser mostrado ou ocultado, e seria, no caso, esse atalho aqui, o Command 1. Aqui mostrou também a outra ferramenta que eu acessei, poderia ter utilizado o atalho Command B. E aí vai manter todas as métricas. Dá para resetar as estatísticas aqui, mostrar uma notificação assim que você fizer uma ação que poderia ter sido feita com atalho. E tem essas opções. É ótimo, principalmente para quem está começando com o IDE e precisa se adaptar rapidamente aos atalhos para manter a produtividade. Voltando à parte de plugins, tem mais algumas opções interessantes aqui. Esse aqui é um tema que eu utilizo para a interface poder ficar com um aspecto parecido com o tema Drácula, só que com um fundo mais escuro. Então esse plugin aqui de tema, ele funciona para desse aspecto mais escuro na IDE. O tema padrão ele é um pouco mais cinza, esse aqui eu achei mais interessante. Aqui tem um preview também, basta clicar aqui e passar para ver como que fica o tema com ele. Tem algumas opções que já vem no próprio IDE. Esse plugin também é muito útil, porque quando você clicar em um arquivo aqui no gestor, ele automaticamente mostra aqui, só que ele não fixa o arquivo. Então, se eu clicar aqui de novo no index, ele muda. E aí você percebe que ele não está fixo pela cor da aba. Eu vou fixar aqui agora ele dando 2 cliques e clicar em um outro. Então, a gente consegue ver essa diferença. Uma coisa que eu posso fazer também, para esse arquivo temporário que abre no primeiro clique, eu posso mudar a cor de destaque aqui. Então, uma cor mais clara, eu poderia deixar um preto absoluto aqui, para poder ficar mais nítido ainda que o arquivo está aberto temporariamente. Voltando aqui às opções, eu tenho esse plugin aqui de destaque. Ele serve para poder facilitar a visualização quando você está utilizando vários parênteses, chaves, colchetes. Tem ferramenta similar também para o VS Code. Essa ferramenta do React Body, ela serve para dar um suporte maior para o ecossistema React. Então, além de fornecer assistência na digitação do código, ele dá algumas opções extras que, por padrão, o IDE ainda não tem. Então, vale a pena testar para quem usa React. Ele promete ajudar a escrever o código melhor, facilitar a escrita de estado, transformação de constantes e variáveis em um estado com os state. Então, é uma ferramenta útil. Tem esse plugin também aqui de Translation. Ele é interessante para poder usar com tradução em qualquer parte da sua IDE. Por exemplo, se você tiver numa página, tem um texto que você quer traduzir. Você pode simplesmente selecionar o texto. Eu vou digitar qualquer coisa aqui. Digitei aqui em português o texto. Posso selecionar aqui e aí ele já tem duas opções. Ele pode mostrar qual é a tradução do texto ou já pode mostrar a tradução e aplicar um replace. Dá para configurar os atalhos. É muito útil porque ele cria um ícone aqui também, não precisa sair nem do editor, já pode digitar o comando que tiver e aqui ele já traduz. Eu posso colar, ele já identifica o idioma, aqui ele já traduz para o inglês. Se quiser trocar, só inverter. E aqui na interface ele ajuda porque não é só na parte de escrita de código. Se eu vier aqui na parte do commit, eu posso escrever em português e pedir ele depois para traduzir. Tem essas duas opções. A primeira ele mostra qual seria a tradução. E nessa segunda opção aqui, inclusive já tem um atalho aqui do lado,
ele já dá a opção de substituir. Eu vou escolher o inglês, que é o padrão. Aqui ele tem várias opções. Não só dá para usar esse plugin para traduzir, mas também para poder mudar o estilo do texto. Vamos supor que você escreveu um plugin num padrão, por exemplo, de Camel Case, e quer mudar para Pascal Case. Aí pode usar também o plugin que funcionaria. E tem vários outros formatos, né? Snack Case, Kebab Case e por aí vai. No meu caso, eu quero mudar para um formato de texto normal e ele já traduz. Dá para fazer isso em qualquer parte da interface. É bem útil por conta disso. Aqui tem como também você configurar para aparecer a linguagem padrão quando você colocar a opção de mostrar a tradução. Se eu pesquisar aqui pelo plugin, vai aparecer opções para configurar ele. Tem aqui a parte de Translation, eu posso escolher o mecanismo que eu quero usar, Engine, para traduzir. Posso escolher minha linguagem principal, a linguagem alvo, que por padrão é quase sempre o inglês. E aqui tem mais opções, que eu posso melhorar o menu de contexto, marcando essas opções. Então eu sugiro deixar uma configuração parecida, adaptando com a linguagem e o motor de pesquisa que você preferir. Voltando para as opções dos plugins, tem mais um monte de opções que a gente pode configurar. Aqui a gente já passou por esses. Tem alguns plugins que já está na IDE, não vou me estender, porque são configurações que ela precisa para dar um suporte maior, funcionar da forma ideal. Um aspecto que eu quero mencionar são os plugins que eu deixo desativado quando eu não estou precisando usar eles por um longo período de tempo. Por enquanto eu não estou trabalhando com Docker nesse projeto atual, então já deixo desativado para melhorar a performance da IDE. Alguns que você pode também deixar desativado, eu vou mostrar logo abaixo, são principalmente pacotes de idiomas que você não vai utilizar. Por exemplo, esses já vêm habilitados por padrão. Eu desabilitei todos, porque eu não vou trabalhar com esses idiomas. Aqui tem algumas opções que é importante deixar habilitada, como ferramentas de manipulação HTML, Live Edit, que é para você editar um HTML com CSS e ver a visualização em tempo real. Aqui tem opções de refactor, que ele mostra no menu de contexto. Esse plugin aqui também ele é interessante para você manter todos os seus IDEs sincronizados. Não só o mesmo IDE, por exemplo, você tem um computador com Mac, outro com Linux, outro com Windows. Você tendo esse plugin, você pode manter sincronizado configurações de atalho, tema, plugins, configurações da interface, tudo padronizado. Não só entre sistemas operacionais diferentes, com o mesmo IDE, o WebStorm em todos eles, mas tem opções também de sincronizar que você pode deixar para espelhar a configuração em outros IDEs. Se você utiliza várias linguagens de programação diferentes, utiliza, por exemplo, o PyCharm, que é um outro IDE da JetBrains para Python, ou utiliza um outro IDE para Go, etc., você pode manter sincronizada a configuração base entre eles, principalmente atalho, tema, essas coisas. Se eu pesquisar aqui por SetSync, eu acho algumas opções que eu posso deixar sincronizado. Então aqui, configurações da interface, atalhos, snippets, plugins. Posso selecionar inclusive quais que eu quero deixar sincronizados. Aqui eu tenho a opção, por enquanto eu deixei só com WebStorm. Eu prefiro assim, cada um fazer uma customização diferente, mas também funciona muito bem se você deixar para a configuração espelhar em todos os outros IDEs. Fica a sugestão, pode desabilitar também se causar algum tipo de problema. Aqui, os outros plugins que eu tenho para mostrar. Alguns também que eu não estou utilizando, como o Angular, Boom, Cucumber, um framework para testes. Aí você pode desabilitar conforme o que estiver utilizando. Por exemplo, esses aqui já vem a maioria aqui nativos, no próprio IDE, eu não preciso instalar. E, como você pode ver, no máximo dá para desabilitar e não dá para desinstalar alguns. Por exemplo, esse do Next, do suporte do Node. Tem alguns aqui do Petri, React, Styled eu não estou utilizando, desabilitei também. StyleLint eu uso, trabalhando com SAS. Esse TSLint aqui não é muito legal, eu prefiro deixar ele desativado. Não trabalho com Vue, também deixei desativado. Esses atalhos aqui, eu nunca trabalho com esses editores, então já deixo desabilitado, que não interessa o atalho teclado deles. Tem mais algumas opções que eu gosto aqui, por exemplo, esse suporte a Markdown, ele mostra a visualização, dá várias opções para editar e manipular o Markdown. Ao longo da série de vídeos, para o vídeo não ficar muito longo, eu posso explorar um pouco melhor cada uma dessas ferramentas. Por exemplo, tem uma ferramenta aqui que merece um vídeo à parte, com tantos recursos que tem, que é o AI Assistant da JetBrains. Ele integra com a IDE inteira, oferece chat
e várias opções, geração automatizada de testes, então vou deixar para tratar em um vídeo específico. A parte de Markdown também merece um destaque em um vídeo específico, porque ele dá suporte a várias funcionalidades, a vários módulos de visualização diferente, de tabela, como você quer sincronizar quando faz o scroll, se quer acompanhar a pré-visualização com o código. Aqui tem mais algumas configurações de plugins para Shell Script, YAML. Aqui é uma opção que tem, inclusive para quem é assinante de qualquer ideia da JetBrains, já tem opções gratuitas que pode utilizar de autocomplete inline. Então aqui é uma das opções. O plugin aí Assistem pode ser comprado também para mais alguns recursos, e de brinde eles oferecem acesso ao Graze, que é um plugin poderosíssimo para correção gramatical extremamente avançada. Tem a opção dele que pode usar gratuito, que já serve na maioria dos casos, e tem uma versão paga que dá para utilizar fora do IDE, integrado, por exemplo, com a suíte do Microsoft Office, o Word, dá para utilizar com plugin para o navegador, entre outros. Aqui tem algumas opções interessantes. Esse plugin de endpoint aqui pode ser utilizado para simular chamadas APIs e ver o resultado. Aqui também essa parte vai ser mais útil para quem trabalha com Node. Tem um visualizador daquele API esquema. Você trabalha com um Swagger, com ferramentas similares, pode ser útil. Aqui também para quem trabalha com container e aquela outra parte de Docker, eu deixei desativado porque não está em uso no momento. Aqui você pode marcar também. Eu não trabalho com essa tecnologia, eu desabilitei. No momento eu estou utilizando mais o SASE em conjunto com a configuração em PostCSS. Tailwind, por enquanto, não estou utilizando, deixei desativado também. Isso aqui vai ajudar, inclusive, a IDE abrir mais rápido, ficar mais responsiva. Essas opções eu aconselho deixar marcada para funcionar várias outras configurações importantes, que não precisa entrar em detalhes agora. Essas opções aqui são temas que dificilmente eu iria utilizar. Prefiro deixar desabilitado, porque o tema que eu instalei foi personalizado. Essas opções aqui também de controle de versionamento. Eu atualmente estou trabalhando somente com Git e GitHub, então desabilitei essas outras. Mas repare que o suporte do GitLab está presente e é muito bom. Ele equipara o suporte atual hoje do GitHub na IDE. Você pode visualizar, escrever mensagens, analisar um PR localmente. O ganho de produtividade com isso acaba sendo grande. Tem algumas ferramentas que eu acho desnecessário manter habilitado, porque eu já utilizo há vários anos esse IDE. Então, por exemplo, algumas ferramentas, algumas opções que ele vai deixar aqui, como sempre que tiver uma atualização e trouxer novas features, aí ele vai mostrar para a gente um tour por elas. Então, eu acabo acompanhando sempre no blog os lançamentos, para ler cada detalhe do que foi lançado em cada versão ou correção de bugs. Esse aqui, então, por isso eu deixo desativado. Mas para quem está iniciando é interessante deixar para poder acompanhar. Ele vai abrir uma aba, geralmente, quando você atualiza a IDE. A primeira vez que você abre, provavelmente ele vai abrir uma aba aqui com um guia mostrando passo a passo as novas features, com vídeo, texto interativo. Aqui são algumas opções que eu também não uso. Esse Code With Me dá para deixar desabilitado, seria para quem quer fazer um pair programme com outra pessoa que também utiliza o IDE. É uma ferramenta interessante. Se, por exemplo, a empresa que você trabalha utiliza todo o ecossistema da JetBrains, então facilita, dá para conversar por chamada de voz, chamada de vídeo, várias pessoas ao mesmo tempo, com chat de texto. É uma ferramenta que funciona muito bem. Inclusive, para quem só trabalha com outra ferramenta que não usa nenhuma ideia da JetBrains, tem como ela baixar um client para usar temporariamente a interface e duas pessoas fazer pair programming. Uma utilizando a ideia da JetBrains e a outra com esse client que ela pode rodar na máquina. Ferramenta de copyright eu não estou utilizando. Geralmente o pessoal vai usar mais isso com linguagens compiladas. Aqui eu tenho ferramentas que eu prefiro deixar habilitada, como editor config. É importante deixar esses aqui também para assistir qualquer mudança nos arquivos, esse de FileWatch. E aqui é o plugin que eu falei. Esse Graze Lite, ele tem a versão Pro, mas essa já vai atender a maioria dos casos de uso. Ele é tão completo que ele mostra sugestões de escrita para evitar ambiguidade, evitar excesso de estrangeirismo, e ele funciona ao mesmo tempo para vários idiomas. Você pode configurar para uso para português, inglês. Então, para quem trabalha com projetos mistos em vários idiomas, por exemplo, tem um blog e fica fazendo a tradução de arquivos Markdown, dá para ter vários arquivos com realce de sintaxe quando tiver sugestões de melhoria de texto. Então, é uma ferramenta essencial. E para quem assina o JetBrains aí Assistant,
Tem a versão paga, que você pode ter mais controle ainda das correções. Você pode reformular um texto em um tom diferente, um tom informal, um tom focado, por exemplo, mais para publicação de empresa, com certo rigor. Então dá para escolher várias configurações extras na opção paga dele, a opção Pro. Essas opções aqui eu também prefiro deixar marcada, porque são úteis para todos os casos. Esse Codano eu não estou utilizando aqui, mas é uma ferramenta interessante. Vale comentar em outro vídeo. Eu deixo desabilitado. Aqui tem algumas funções também que é importante deixar habilitado, que já é o suporte nativo para arquivo de imagem WebP, algumas funções de terminal. Então essas são as configurações principais que eu utilizo. Quem estiver trabalhando com um ecossistema parecido, principalmente frameworks no front-end, aconselho manter isso. E era isso que eu tinha para falar no primeiro vídeo. No próximo vídeo desta série, eu vou começar a abordar alguns aspectos das configurações. Eu vou mostrar passo a passo e explicar cada configuração aqui, para a gente poder ter controle absoluto do IDE. Muita gente que eu recomendo, às vezes reclama da dificuldade de se adaptar ao novo ecossistema, mas é completamente personalizável, tanto em comandos, atalhos, quanto a interface. Se você acha que tem muita informação na tela, dá para ocultar e deixar outras opções visíveis. Então é muito flexível a personalização desse IDE. Então por hoje é isso, só para lembrar que tem aqui na descrição do vídeo o cupom de desconto de 25% para qualquer ferramenta da JetBrains. E é isso, valeu!